Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Descomplicado, né? Complicado não, Espiritismo Descomplicado. Né? Tô aqui com o Miguel, tô aqui com o Ed, né? Nosso elenco aqui tradicional do nosso podcast, e a gente vai dar continuidade hoje ao nosso tema, a morte, né? Que estava tão em voga aí, que deu tanta polêmica aí na semana passada. E voltando aí à pergunta que eu tinha feito para eles, né? Sobre dor, né? Como lidar com essa frustração que talvez a família possa sentir, no sentido de, será que nós como familiares falhamos talvez na condução desse espírito, né? Ou essa falha foi uma falha individual? Como lidar com esse sentimento? Interessante, eu não posso falar dos aspectos psicológicos por falta de conhecimento técnico do assunto, mas eu posso te falar como experiência de vida. Tenho 5 filhos, muito diferentes entre si, com muitas potencialidades e muitas limitações, cada um num grau diferente. E muitas das vezes as nossas expectativas, elas acabam gerando grandes frustrações. Muitas das vezes a gente conhece os potenciais positivos das pessoas e espera grandes resultados com esses potenciais extremamente positivos. E esquece que a vida é uma soma de muitos e muitos fatores, não só os cognitivos, não só as agilidades corporais, não só o seu poder de fala, tem questões relacionais, os vícios, né? Nós não somos feitos apenas de virtudes, né? Então, a soma e o bom uso disso, ele pode ou não alcançar grandes resultados. A gente muitas vezes se frustra, principalmente quando a gente percebe que alguém desencarnou e falhou no seu processo na sua vida, porque a gente não está observando aquela alma como um ser em processo evolutivo, que já teve grandes conquistas em alguns pontos, mas ainda não alcançou o mesmo nível em outros tantos. E o livre-arbítrio que lhe é concedido por Deus, às vezes é utilizado de forma equivocada ou proporcional ao seu nível de conhecimento. E a gente falha. Todos nós falhamos. E esta falha também faz parte do nosso processo evolutivo. Às vezes a gente aprende maneiras de como não se fazer as coisas. Então, realmente, a gente tem que aprender a observar as pessoas com as suas capacidades, os seus potenciais, com seus limites e dificuldades. E não podemos jamais tratar todo mundo da mesma forma, porque somos seres com potenciais muito distintos, com tendências muito distintas. E temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio do próximo. Muitas das vezes, a gente violenta a consciência das pessoas, tentando torná-las aquilo que achamos que deveríamos ser. E se observarmos, nem nós mesmos conseguimos ser aquilo que desejaríamos que fôssemos. Eu queria ser um ser perfeito, eu não consigo. Como é que eu vou fazer com que o outro seja perfeito, tal qual eu entendo? Então a gente tem que diminuir as nossas expectativas, trabalhar de forma fraterna e inteligente as realidades, sejam elas positivas ou negativas, e ter a compreensão que todos nós falhamos. E vamos ser benevolentes, vamos ser indulgentes, vamos perdoar as falhas do próximo. Em alguns casos específicos, sendo espírita, nós vamos poder ver aquele ente querido que está ali no leito de morte, já num processo de sepultamento, e a gente se questionando por que ele errou tanto. A gente poder ter a serenidade de olhar para ele no seu espírito, na sua alma, por meio de uma prece singela e dizer: estamos juntos. Não se preocupe, teremos muitas outras oportunidades e eu vou me esforçar mais para entender o seu processo, as suas necessidades, e prometo que vou me esforçar mais. Estarei ao seu lado, não se preocupe. Logo, logo a gente se encontra, porque a vida é assim, idas e vindas, partidas e chegadas, encontros e desencontros. Mas teremos tantas oportunidades de caminhar ombro a ombro, lado a lado. Isso, depois que a gente aprende isso, as coisas ficam muito mais leves e muito mais fáceis.
Eu ia começar a resposta aí com uma abordagem jurídica até, né? Porque quando a gente fala de dor, de culpa, a gente de alguma forma está falando sobre responsabilidade, né? Então, até para o nosso direito, responsabilidade exige que o agente tenha consciência dos fatos. Tanto é que, por exemplo, uma criança, ela não responde diretamente pelos seus atos, são os pais que respondem, né? Pessoas que têm, enfim, estão sob enfermidades que limitam a consciência da pessoa, elas também não respondem. Então, eu acho que a primeira medida que a gente tem que tomar nesses momentos é sempre pensar, eu fiz o que eu pude, né? Porque a gente responde pelo nosso grau de consciência. Então, se você pensou, né, em determinado momento, estou fazendo tudo o que eu posso, tudo que está ao meu alcance, e mesmo assim o resultado, né, não foi de acordo com o que eu esperava, eu acho que isso já consegue dar paz de consciência, porque, como o Ed falou, a gente tem o livre-arbítrio, Deus, a gente aprende logo no começo, né, a doutrina é toda pautada nisso. Então, se Deus permite que a gente tenha o livre-arbítrio para a gente aprender, inclusive com nossas más escolhas, se nós, pessoas ao redor, também aprendemos e muitas vezes espiamos com a convivência com aquela pessoa, se nós entendemos que o mundo dos encarnados é um mundo plural, diferente do mundo espiritual. A gente sabe que o mundo espiritual se reúne por afinidades. No plano material, tá todo mundo misturado. As pessoas têm afinidades, têm patamar, têm graus, vivências absolutamente diferentes. Então a gente tem que saber lidar e aceitar que nós estamos convivendo com pessoas em patamares, em graus de desenvolvimento completamente diferentes. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente vai ter que prestar contas é da nossa responsabilidade de acordo com o nosso potencial. Então, se a gente pensa que a gente fez tudo o que a gente podia de acordo com o nosso conhecimento naquele momento, tá tudo certo, você não vai viver uma crise de consciência. A crise vai vir quando, né? Essa culpa vai vir quando? Eu poderia ter ajudado e eu não ajudei. Eu poderia ter estado presente e não estive. Agora, se por motivos profissionais você mora longe, né? Não tem disponibilidade o tempo todo de estar lá, né? Se você, às vezes, a pessoa tem uma limitação financeira, não pode, né, fazer uma ajuda, uma contribuição, etc., né, tá acamado, tem alguma enfermidade, não pode ajudar, não pode ser responsabilizado, né? Então, acho que a gente não tem que pensar no que deveria ter sido, a gente tem que pensar no que a gente poderia fazer, né? E muitas vezes, essa sensação de raiva, de frustração por algo que a gente sonhou, também faz parte justamente daquele complexo de controle que a gente começou falando. O oposto do controle é a aceitação, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue aceitar que as pessoas têm objetivos diferentes, né? Então, por exemplo, você estava falando de complexo materno, minha mãe era uma que sempre falava, você é tão inteligente, deveria fazer concurso. Por quê? Sabe assim, qual é o critério que ela usa de inteligência, né? Para que eu teria que fazer isso só porque ela acha que eu sou? Então, na cabeça dela, eu sou um fracassado, porque não tem estabilidade, não tem um salário que ela entende que por mês seria o ideal. Então, assim, eu passei muito tempo de terapia, tendo que trabalhar esse autoconhecimento e essa convicção profunda de que não é porque eu não estou vivendo o sonho que minha mãe sonhou que eu vou aceitar toda a carga negativa que ela depositou sobre mim, né? Jung já falava isso, que o maior prejuízo, o pior dano que a gente pode causar a um filho é a sombra da vida não vivida dos pais. Porque isso é absolutamente covarde. Porque a criança, o espírito que está ali, ele não combinou com você. Ele começou ali com um planejamento encarnatório específico para ele. Então, o pai e a mãe, ele não tem o direito de falar, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele deve orientar, ele deve dar o apoio, ele deve corrigir na medida do possível. Agora, fez 18 anos, né, já é maior de idade, a pessoa ainda assim, apesar de toda a orientação, escolheu um caminho errado, por exemplo, um caminho do crime, um caminho do vício, aí já é responsabilidade, quem vai ter que responder por isso é o próprio indivíduo, né? Então a gente tem que fazer essa separação, ajudar no que pode, no que está ao alcance. Agora, se responsabilizar por um objetivo, por um comportamento do outro, por um objetivo não alcançado do outro, aí a gente vai estar se flagelando, né, sofrendo por uma responsabilidade por algo que não está no nosso controle. Beleza. No momento em que a gente também perde um ente querido, uma pessoa muito amada, eu acho que é natural também que a gente mantenha essa conexão mental com esse espírito, né? Com essa pessoa, que a gente pense muito, às vezes até buscando informações, tentando imaginar o que está acontecendo. Às vezes até pedindo conselhos. E aí eu queria saber de vocês, isso é saudável? É possível e é saudável manter essa conexão mental com esse espírito desencarnado? Como é que, em tese, se deveria dar essa conexão para não se causar um prejuízo
para esse irmão que desencarnou? Essa é uma pergunta muito interessante. Isso tem que ser levado em consideração tantos, mas tantos fatores, porque nós estamos falando de situações no qual o canal de lá e o canal de cá estão na mesmo nível evolutivo, estão com um bom entendimento sobre as verdades espirituais, universais. Quando existe um equilíbrio muito fraterno, muito tênue, muito concreto, né, de espíritos de alta elevação espiritual, esse contato é muito fácil, às vezes até constante. Mas quando partimos para a realidade das nossas limitações, os nossos sentimentos são carregados de muito sofrimento, de muita saudade, da dor, da falta, e às vezes são preocupações até desnecessárias, que se tornam enormes. Muitas das vezes esse processo contínuo de buscar contato e saber informações e de querer estar junto geram até processos obsessivos, que a obsessão não necessariamente envolve maldade. Também existem processos obsessivos com o mau uso ou uso inadequado de um amor em desequilíbrio. Então, nós temos, sem dúvida, lembrar com pensamentos positivos, preces, agradecendo, preces rogando a iluminação, a proteção, o envolvimento de todos nós, mas sem exagerar na dose. É claro que no começo, pessoas que nos foram muito caras nos fazem muita falta em coisas mínimas. E a gente, às vezes, transforma esse sentimento com um sentimento de muita tristeza. E às vezes não é só tristeza, às vezes também é medo. Você imagina uma mãe que é louca por nós e que nos criou a vida inteira, de repente ela desencarna e a gente fica naquele processo de pedindo informações por ela, por tudo, aquela tristeza. Aí vai a mãe se apresenta de alguma forma para a filha. Em vez de a gente ficar feliz, a gente tem o quê? Medo, pavor. Imagina que coisa ruim, né? Chega a ser engraçado, né? Mas esse é a verdade, tanto que nós estamos despreparados para esse processo. Agora, é muito comum a gente sonhar nos momentos do nosso sono, nossa alma se desprende do corpo e vai ao encontro ou recebe a visita dos nossos entes queridos. É muito comum nós conversarmos, trocarmos ideias, às vezes a gente acorda lembrando dos fatos, tal como tivesse acontecido dentro da realidade material que a gente tanto conhece. Então, não há uma resposta exata, mas se nós fizermos com equilíbrio, com boas vibrações, com a mente sempre em prece, com pensamentos elevados, é muito saudável. Mas quando a gente carrega as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas reclamações, viram um vínculo muito negativo, não só para nós, como também para o espírito. E o espírito geralmente sofre muito mais do que nós, porque ele está vendo e presenciando e conseguindo perceber a realidade dos fatos e todas as energias envolvidas que nós ainda muito limitados não alcançamos. Pouco complementar, né, na resposta do Ed, porque é exatamente isso. Acho que a gente tem que ver qual é o nosso estado em relação ao ente que desencarnou. Porque realmente, se você, por exemplo, tem raiva, né, ou uma frustração de que, não era para ter sido, não era para ter sido nessa hora, era para ter feito muito mais. Então, esse tipo de pensamento, que de alguma forma também é um tipo de cobrança, mais vai desequilibrar do que vai ajudar. Então, acho que se a gente reconhece, tem essa consciência de que tá vibrando nesse sentido, é melhor ir trabalhando, fazer oração, né, mentalizar Jesus, né, tentar pedir o amparo possível, já que a gente não consegue dar esse amparo diretamente. Agora, para quem consegue, né, fazer esse desenlace de uma forma tranquila e consegue relembrar, né, de bons momentos, né, consegue lembrar com doçura, aquele saudosismo saudável, esse intercâmbio pode acontecer de forma natural, mas também não deixa de ser um exercício de aceitação, de pensar que, de ter a confiança em tudo que a gente passou a vida toda estudando aqui com a doutrina, de pensar, ele vai ser recebido pelo que ele merece, né, por quem ele tiver merecimento para que esteja lá para receber, e ele vai para o local em que vai ser melhor para ele, ainda que seja aquele local que ele afiniza, né? Muitas vezes, quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente às vezes fica chocado com alguns relatos, mas o plano espiritual, ele é extremamente democrático, né? Então, a gente muitas vezes, né, tem aquela postura um pouco moralista, inadequada, de julgar pessoas, porque olha só os bares, né? Quantas imagens a gente vê na internet, né, de reproduções de livros de André Luiz, em que ele passa pelo bar e vê um monte de espíritos ali sugando as energias de quem está tomando cerveja. E a gente olha do lado do prisma do André Luiz, né, que está ali desencarnado, tentando se reequilibrar, ainda não muito consciente da sua situação. Então ele está numa postura julgadora, né, preconceituosa. Se a gente analisa do lado de lá,
a gente vai pensar o quê? Gente, esses espíritos escuros que ele está falando são os espíritos mais materializados, que estão afinizados com aqueles encarnados que estão ali. Então, de igual para igual, consumindo algo que os dois gostam. Então, assim, não é um sofrimento. Eles estão ali sugando as energias do alto para ele estar resolvendo naquele momento, né? Então, e a espiritualidade permite. Tanto é que o mentor do André Luiz não chega ali e fala, vamos fazer uma intercessão para separar aqui este obsessor daquele bêbado caído. Não, porque ele sabe que é um processo natural. Ele respeita o momento de desenvolvimento daquele espírito. Escolhas, né? Então, a gente tem que, nesse momento de desencarne, também fazer esse exercício de entrega, de aceitação, de que ele será encaminhado e, se a gente conseguir, façamos as orações para que o melhor para ele aconteça. Bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Antes, o Ed separou um texto para a gente, que eu já vou passar a palavra para ele para a gente ler esse texto. Mas antes eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, ontem ou anteontem eu gravei um vídeo no TikTok, onde eu gravei umas reflexões exatamente falando sobre o tema que a gente está falando hoje, falando sobre como eu, como espírita, mesmo passando por uma perda, não tinha me sentido tão confortável. E aí recebi vários comentários. E eu queria compartilhar com vocês alguns comentários aqui antes de passar a palavra. E aí, o primeiro que eu recebi aqui, ó. Perdi meu filho com 28 anos, menino trabalhador estudioso, fazia faculdade de engenharia civil. Já tem 1 ano e 3 meses e não superei. Vivo afastada de todos, a dor enorme. Queria ir logo. Aí outro, meus sentimentos. Estou tentando entrar em compreensão devagar, mas requer muito da gente. Aí o Paulo colocou o comentário aqui mais forte, né? O espiritismo matou a morte. A dor aí a outro colega falou aqui, a dor é muito grande, chega a machucar a alma, nem sei se vai passar. Perdi meu último irmão, dia 25/8 de 2024, dói muito, em tristeza imensa, sou espírita, entendo tudo, mas foi demais, muito. Tenho um infarto, espero que essa dor passe, a saudade sei que nunca passará. É verdade, a perda dói muito. Também perdi meu irmão com câncer ano passado, é uma dor terrível. Uma dor quando um filho sai para trabalhar e nunca mais volta. Como espírita, entende muito mais a passagem de uma pessoa querida. Amo espiritualidade. Com certeza a maior dor do mundo, meu filho está com Deus há 11 meses, com 45 anos. Também sou espírita, estou até estudando, penso como você. Mesmo sabendo que a morte não existe, somos seres humanos e temos sentimentos. Acabei de perder minha amiga de anos de amizade pelo câncer. É verdade, mas a dor da perda é enorme, independente da religião. Então, essas aqui foram algumas mensagens aí que eu recebi das pessoas se manifestando sobre exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Eu acho que essencialmente independente da nossa religião, independente de sermos espíritas, uma compreensão, vai doer. Mas aí é como a gente vai lidar depois nesse processo, né? Só antes do Ed, a mensagem final. Gente, a gente está em setembro. Setembro é o mês setembro amarelo de prevenção e combate ao suicídio. E esses comentários são muito ricos porque eles demonstram uma profunda dificuldade, né, em continuar a vida pela perda de outra pessoa. E o que tem por trás desse mecanismo? Uma falta de sentido, né? Então esse mês de valorização da vida, ele serve muito também para a gente aproveitar e pensar para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, quais são os meus objetivos, aonde eu quero chegar. Muitas vezes a gente não faz essas reflexões e a gente acaba vivendo pelos outros. Então muitas vezes a gente, mães e pais, vivem em função dos filhos vivem em função dos pais, vivem em função de trabalho, vivem em função de alguma pessoa próxima e eles de alguma forma deixam de existir ou passam a transformar aquelas pessoas no objetivo único de suas vidas. Então, gente, nós vamos conviver com pessoas muito importantes, pessoas que a gente tem sentimentos importantes, mas a gente não pode esquecer que a gente encarnou e a gente tem individualmente cada um objetivo de vida. Então, se a gente ainda não encontrou, vamos buscar o nosso propósito. Excelente. Realmente, o enfrentar o processo da morte, seja do próximo ou a nossa, é um processo ainda desafiador, graças ao nosso nível atual de evolução. Tenho convicção que quanto mais nós evoluirmos, mais fácil esse processo natural será assimilado por todos nós. Tem uma passagem de um livro que eu gostaria de ler aqui para nós, que vocês podem consultar. O livro é A Reencarnação através dos Séculos, de Nair Lacerda, editora Pensamento. E o nome o textinho que eu vou ler para vocês, ele é intitulado Partida e Chegada. Ele é pelo espírito Victor Hugo, Pensamentos de Victor Hugo. E o texto é assim. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa,
Navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pelas forças do vento, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente apenas perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo e talvez, no exato instante que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estavam ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico que não mais necessita do outro lado. É assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz: já está chegando. Chegou ao seu destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partiremos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade, que somos todos nós. Muito bom. Vai lá. Acho que não precisa nem explicar, né? Acho que já tá. É autoexplicativo esse texto, né? Muito Essa feliz. questão da perspectiva, né? Miguel quer comentar alguma coisa sobre o texto? A gente, entender essas chegadas e partidas como um processo da vida faz parte desse trabalho que a gente tem que ter com o nosso complexo de controle, né? A gente tentar aprender a abrir a mão, a aprender a respeitar as escolhas, os limites de cada um, os processos de cada um, porque no fundo a gente precisa aprender a olhar para o nosso, né? Ver que a gente tem essas dificuldades, que a gente não corresponde, que a gente tem que desenvolver um monte de questões na gente. Então é sempre um convite para a gente trabalhar essa nossa percepção de respeito às escolhas dos outros, aos momentos dos outros. Bom, vamos aproveitar então que eu acho que agora a gente tem mais uns 3 minutinhos, tá? Para poder finalizar. Então eu queria trazer uma reflexão aqui para que a gente possa, cada um de nós, fazer rapidamente. A gente falou muito sobre a morte no geral, assim, morte de terceiros e a nossa. Será que estamos preparados? Se nós tivéssemos que desencarnar hoje, estaríamos com as nossas malas prontas? Teríamos tudo resolvido ou ainda não está na hora? Estamos preparados para desencarnar? Porque é a única coisa que é a nossa única certeza. A gente não sabe o momento, mas é a única certeza que a gente tem essa, né? Eu particularmente me sinto preparado, sabendo que algumas coisas irão tocar meu coração de uma forma mais intensa do que outras. Mas eu não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa. Então, espero que esse processo seja tranquilo. Não só para mim, mas quanto para os meus entes queridos, que hoje eu julgo que eles estão bem conscientes. Se isso acontecer, será desafiador, mas terão muito sucesso. Até porque eu tenho convicção que meus filhos já estão preparados para enfrentar o mundo sem a minha necessidade da minha presença física. Isso me conforta demais.
Eu também, eu acho que essa minha busca pela psicologia, pelo entendimento, né, dessa comunicação com a doutrina, tem justamente esse objetivo de tentar diminuir possíveis surpresas que eu posso ter do lado de lá, né? Todo mundo tem sombras, né? Jung já falava que a gente, quanto mais luz, mais sombra tem, mas eu, pelo menos, tento me colocar num papel de alguém que está sempre disposto a descortinar algo novo. E uma coisa que me consola muito é saber que a gente vai para onde a gente afiniza, né? Então, às vezes a gente tem aquele medo de ir pro escuro, mas se for para ir pro escuro, que seja um lugar que eu afinizo, não vai ser nada assustador. Então, Nada será muito estranho, né? Nada será estranho, né? Eu tô indo onde eu já tô acostumado, então pelo menos eu tento ter essa tranquilidade de consciência de saber que as oportunidades de autoconhecimento, de tentar enfrentar meus demônios, eu tentei encarnar. Falta muito ainda, mas eu tô no processo. Bom, no meu caso, sim, na verdade eu não tô pronto ainda. E também não tem pressa, Eu né? também não tenho pressa. Meu planejamento reencarnatório é mais ou menos ali a partir dos 85 anos. Né? Então ainda tem. Se interromper agora vai quebrar meu plano. Olha o controle. Então ainda preciso, porque ainda tem muita coisa para fazer, ainda quero ser pai. Né, tem muitas coisas que eu quero construir, que eu quero viver. Mas claro, assim, brincadeiras à parte, a gente nunca sabe quais são os desígnios da espiritualidade, Claro. né? E como a gente ainda fica muito preso, né? Como a gente não lembra do todo, né? A gente só lembra dessa encarnação aqui, isso acaba obscurecendo um pouco a nossa mente, né? Mas acho que é isso, a gente tem que estar sempre pronto, né? E tentar deixar a nossa vida sempre em dia para que, se for o momento, a gente possa ir em paz, né? Então, até com a licença de vocês, eu queria aproveitar, dedicar esse momento, esse estudo de hoje ao espírito do meu irmão Marcelo, né? Marcelo Damasceno do Vale, que desencarnou há mais ou menos 9 dias atrás. E para que a espiritualidade amiga possa acolhê-lo, possa encaminhá-lo para o tratamento espiritual necessário, para que ele possa, o mais rapidamente possível, estar... Mais rapidamente não, né? No tempo dele, naturalmente, né? Em condições de novas experiências, novas oportunidades virão, e saiba que a sua família, todos te amam muito, eu tenho certeza que isso aí vai chegar até você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, deixem comentários, sugestões de temas, e é isso, tamo junto aí, uma ótima semana para todos, forte abraço.